E o governo deve incluir mudanças no reajuste do salário mínimo no pacote de corte de gastos. As discussões sobre a redução das despesas do orçamento da União tiveram mais um dia de intensas negociações em Brasília. A ideia discutida pelo governo prevê a aplicação das regras do arcabouço fiscal à política de remuneração do salário mínimo. Hoje, o reajuste do mínimo acontece com base na inflação mais o crescimento da economia. Se for seguir o arcabouço, o reajuste ficaria limitado a 2,5% mais a inflação. Para 2025, caso a mudança seja efetivada, a estimativa aponta uma redução de R$ 15 no novo valor do salário mínimo. O ministro da Fazenda confirmou que a ideia do pacote de equilíbrio fiscal é colocar todos os gastos no mesmo conceito do arcabouço. Durante a tarde, Fernando Haddad discutiu as medidas com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Pela dinâmica das despesas, se nós não conseguimos colocar cada rubrica dentro da mesma lógica, fica difícil sustentar o arcabouço no tempo. Não estamos falando de 25 e 26. 25 o orçamento já está no Congresso Nacional. 26 é um ano a mais. Eu acredito que não é com isso que o mercado, por exemplo, a sociedade estejam preocupados. Não estão preocupados em concluir o mandato cumprindo o arcabouço. Não estamos preocupados em regras sustentáveis para fazer com que ele tenha uma vigência longa e cumpra o seu objetivo, né, de alcançar o equilíbrio fiscal. Pela manhã, o presidente Lula se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também participaram o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o advogado-geral da União, Jorge Messias, além dos senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Durante um evento com empresários nesta quarta, Pacheco criticou a vinculação de despesas obrigatórias, como as de educação e saúde, ao salário mínimo. Uma vinculação de crescimento de despesas obrigatórias ao salário mínimo, o que, numa política que nós pretendemos empreender de valorização do salário mínimo, para que se possa valorizar a força de trabalho individual de um cidadão trabalhador, especialmente de baixa renda, que possa ter um poder de compra a partir do salário mínimo, essa lógica de buscar valorizar o salário mínimo, que é absolutamente fundamental para o país, ela não pode, ao mesmo tempo, vincular o crescimento de despesas obrigatórias, quando, na verdade, o que se exige para o Estado brasileiro é que despesas com saúde, com educação, se possa fazer mais com menos. Lula também esteve com o ministro da Defesa, José Múcio. O Planalto deve incluir os militares nas medidas de contenção de gastos. O assunto já tinha sido discutido com Múcio e foi apresentado agora aos comandantes das forças. As reuniões com a cúpula do Congresso Nacional eram as últimas etapas do roteiro desenhado pelo Palácio do Planalto antes de divulgar as medidas de corte de gastos. Mas o calendário tem um desafio pela frente. A partir do fim de semana, o governo volta as suas atenções para a cúpula do G20, que reunirá no Rio de Janeiro os principais líderes mundiais.